Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao GEL Vida Leve desse sábado. Hoje nós vamos falar sobre climatério, sintomas, vamos trazer soluções com fitoterápicos e também vai ter um momento delícia fora do estúdio com a Camila Stock. Então vem comigo e não perde! A gente fala tanto sobre emagrecimento, viver com leveza, estilo de vida mais saudável, mas como fazer tudo isso quando a gente não reconhece o peso do próprio corpo? E eu não estou falando aqui de peso de balança, eu estou falando o peso da carga que muitas vezes é emocional nessa fase. E para falar um pouquinho sobre esse período da vida chamado climatério, eu trouxe aqui a Camila. Obrigada, Camila, por ter aceitado o convite. A Camila é linfoterapeuta, então ela entende muito de linfas, ela sabe como é que funciona essa fase da mulher, para onde, o que está acontecendo com o nosso corpo, afinal de contas, que do nada a gente acorda completamente diferente. Camila, bem-vinda, nos conta um pouquinho e nesse ambiente lindo que a gente gosta. Fala um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Primeiro, prazer, é uma honra estar aqui falando ainda mais de drenagem linfática para mulheres, que é o foco do meu trabalho. E ainda mais nesse lugar, né, que é incrível, que tem tudo a ver com o meu trabalho, com o tema e com essa necessidade de desacelerar, de se conectar. Então esse lugar não podia ser melhor para falar disso. Muito obrigada. Obrigada. Camila, fala para nós. Quando as mulheres chegam nessa fase do climatério, muitas vezes sem reconhecer, sem identificar, elas estão ali 40 a mais, passando por uma situação muito diferente, olhando para o próprio corpo sem se reconhecer, sem entender o que está acontecendo. Tu consegue ter essa sacada de dizer, acho que é isso que está acontecendo com ela? Como é que tu vê isso? Sim, eu acho que a coisa que mais fica fácil de identificar é porque a pessoa fala que aquilo que ela não sabe explicar direito, porque muitas vezes a dificuldade é essa, ela tem uma sensação, mas ela não tem certeza que aquilo é de fato um sintoma e nem sabe nem explicar, mas que aquilo não acontecia antes, que ela não se reconhece mais, que ela passou a vida inteira se conhecendo de uma maneira, com um metabolismo num certo nível e agora tá tudo diferente, tá tudo lento, ela tá inclusive confusa. Então, esse eu sinto que é o maior gatilho para eu conversar sobre isso. É algo que nunca aconteceu antes, mas agora, coincidentemente, para todas as mulheres mais ou menos na mesma idade, né? A queixa então, é igual, né? A queixa é igual. E essa lentidão é muito interessante, né? A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes. A menopausa é quando interrompe o ciclo menstrual, que é quando a gente já estabilizou um pouco a questão hormonal. E estabilizar a questão hormonal não significa que a gente está produzindo hormônios, pelo contrário, estabilizou num nível baixo. Mas até lá, esse caminho que antecede, que as mulheres se queixam muito dessa lentidão, que sentem, eu sou uma, que eu tenho 45 anos, se eu ficar muito tempo em pé, eu sinto o meu pé vira um pãozinho, né? Literalmente uma bisnaguinha. E eu sinto um peso nas minhas pernas, principalmente nos membros inferiores. Me sinto mais letárgica, aquilo que eu fazia rápido, agora eu preciso de mais tempo. Eu esqueço muitas vezes das coisas e o emocional fica mais bagunçado. Como é que chega essa lentidão para ti? Como é que tu olha nisso no momento lá da tua massagem? Eu, como terapeuta, principalmente integrativa, eu consigo observar que é uma preparação para a pausa, né? Então, o que a gente faz quando a gente vai parar qualquer coisa na vida? A gente começa a desacelerar. E é justamente isso que o corpo está dando os sinais de desaceleração. O sistema linfático fica mais lento, o sistema circulatório, o intestino fica totalmente desregulado. Essa confusão mental que muitas vezes gera irritabilidade, né? Porque às vezes não é uma irritabilidade direta, mas é aquela luta e guerra contra aquilo que tu não tá mais dominando, que te causa irritação. Então é uma confusão no meio de tudo isso que tu não sabe interpretar, mas é o corpo desacelerando para parar. Para parar e entrar numa nova fase, na verdade, né? Quando vai parar, o normal
é desacelerar. É desacelerar. E menopausa e climatério é justamente isso, é o processo de desaceleração até a pausa, né? Exatamente. Bom, e quando elas deitam naquela maca, que eu já tive a honra de deitar e vocês estão vendo nas imagens aí, esse momento delicioso que a gente se permite, como é que tu traz isso no momento da massagem? Como é que tu trata isso com essa paciente, vamos chamar assim? Sim, o principal objetivo, no caso da minha massagem, acho que esse é um ponto muito interessante de falar, é a gente regular o sistema nervoso. Então, além das terapias que a massagem já traz, que eu acredito que é o que a maioria conhece, a massagem com um fim bem específico. Massagem terapêutica para dor nas costas, massagem estética para gordura localizada, drenagem para drenar líquidos. Mas e qual é a massagem que une tudo isso e que de fato recupera o corpo, né? Repõe toda aquela energia que o próprio corpo não está tendo condições de repor. Então, eu trato o corpo de maneira bem integrativa e principalmente regulando o sistema nervoso, que ele é a chave para tudo, melhorando a qualidade de sono, melhorando o intestino. E, consequentemente, aí o corpo vai responder como melhorando o inchaço das pernas, melhorando a dor, melhorando a memória. Esse é um tema bem interessante de falar também. A drenagem linfática, ela também acontece no cérebro. Se chama sistema glinfático e não linfático. Então, quando deita na massagem, deita na maca, regula o sistema nervoso, a gente também consegue melhorar a capacidade cerebral, memória, disposição. É bem interessante. Ai, é uma delícia, né? É um reset, né? É um reset, é um reset. E me conta um pouquinho desse balanço. Por que as pernas nesse pêndulo que é tão delicioso, gente, sério? É só fazendo pra sentir. É algo que a gente sai flutuando. Por que o pêndulo? Essa elevação, ela já é conhecida há muito tempo. O yoga traz muito as posições invertidas. E ela tem, a principal função é regular o sistema nervoso. Quando a gente eleva as pernas e a gente faz um retorno forçado de fluxo sanguíneo e linfático, a gente consegue alterar e regular o sistema parasimpático, que daí vai reduzir cortisol, vai melhorar o sono, vai melhorar o intestino, digestão, são muitos benefícios. Então, esse é o principal objetivo do balanço. Além de que a gente faz uma tração nas articulações, nessa posição elevada e as pernas apoiadas, a sensação é imediata de leveza, de alívio, muitas vezes, porque faz uma tração lá na coluna, e no teu caso, principalmente, é excelente, porque vai abrir mais espaços para que o fluxo volte a funcionar. Então, no climatério, principalmente, esse fluxo que já está com maior dificuldade, que está mais lento, vai ser muito otimizado nessa posição. E como a gente vê diferente, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, né? Não que eu sou jovem ainda, mas fora desse momento aí de vida climatério, eu olhava para a massagem como estética. Eu queria fazer uma massagem estética para redução de gordura, enfim. Hoje, para mim, a massagem é um momento meu, é um presente. Eu já te falei sobre isso até, né? Massagem é um presente incrível que eu consigo dar para mim naquele momento em que realmente é uma pausa. Eu só consigo sentir o meu corpo. Então, quando tá lá, as tuas mãos estão deslizando no meu corpo, eu consigo sentir cada parte do toque. Então, é algo que eu realmente me derreto ali, né? E é tão gostoso porque a gente sai com a sensação incrível de que tirou um tempo de qualidade para não fazer absolutamente nada naquele momento a não ser sentir. E muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem esse tempo ou não se permite. Então eu imagino que a tua maca seja não só esse momento que é para mim é uma terapia, mas as mulheres também usam os teus ouvidos para desabafar, para falar dos sintomas que não é só inchaço, né? Não. O que é mais comum? O que as mulheres trazem assim para a maca nesse momento para ti? Eu acho que tu resumiu muito bem. Ali é uma terapia e que muitas delas não fazem nenhum outro tipo de terapia. Então é aquele momento em que elas desligam o celular, que isso é uma raridade, e elas não cuidam de ninguém, elas são cuidadas por mim. E esse novo estilo, ele não é novo o estilo, eu acredito que antigamente as massoterapeutas
faziam assim, antigamente. Mas nós vivemos uma época de terapeutas que são muito focadas, como eu falei, uma massagem estética, é como a maioria das pessoas conhece a massagem. Mas eu trago a massagem integrando o corpo. E daí vamos trazer nesse assunto do climatério, em que a pessoa não está se reconhecendo e ela está separada daquele corpo. Inclusive, tem o corpo talvez como inimigo agora, que antes ele respondia, ele obedecia às vontades e agora ele não. Então, ela está aqui e o corpo está lá. A massagem, ela vem e integra de novo. Elas me falam muito assim, nossa, eu nem sabia que tinha essa parte. Eu nem sabia, eu nunca soube, essa parte nunca foi tocada, eu nunca senti essa sensação. Então é como se fosse um momento de fazer as pazes de novo. Não, a minha casa ainda é boa, eu ainda gosto de estar aqui. Então eu acho que a massagem, ela traz de novo essa referência, né? Quem eu sou, como eu me sinto, como eu quero me sentir. E esse atendimento semanal, quinzenal ou mensal, ele é importante para isso, como uma referência. Quando acaba a massagem, ela, tá, é esse lugar, é assim que eu quero estar, é esse tom de voz que eu quero falar. Não aquele como eu cheguei antes, né? Então, acho que, para mim, essa é a minha maior conquista. E sentir o corpo, né, Camila? Eu digo que, assim, o corpo é a casa onde habita a nossa vida. E muitas vezes a gente se desconecta tanto ou reclama tanto, porque nessa fase é muito fácil a gente olhar a gordura localizada, a barriguinha que surgiu, o intestino que não está funcionando. Tudo isso transforma a nossa vida muitas vezes numa casa bagunçada, num momento desconecto, né? E quando a gente vai para a massagem e entende que existe também uma massagem que facilita o trânsito intestinal, que existe também uma massagem que ajuda os meus pés a não ficarem tão inchados, que eu vou lá, me permito naquele momento, mas que eu tenho algo também que eu posso fazer em casa, né? Como, por exemplo, o teu balanço, sim, dá pra gente ter em casa, né? Eu sei que dá. Então, dá, sim. E dá pra gente se ajudar um pouquinho, são micro hábitos. A massagem, eu, por exemplo, não consigo, não tenho tempo de colocar na minha vida de forma rotineira. Não entra na rotina, mas quando eu me permito fazer, eu me entrego. Aí eu já penso, bom, eu vou com todo o tempo do mundo, esse é um momento, é um presente. E eu acho que é assim que precisa ser visto isso, né? Eu acho que para isso, a gente pode dar uma dica, então. Olha aí. Os óleos essenciais, eles são excelentes, eles podem nos ajudar muito. Eu trouxe um óleo aqui para falar do climatério, que é o gerânio, mas assim, cada pessoa gosta, tem um gosto por um cheiro, né? Só tem que estar dentro da finalidade que a gente quer. Então, eu acho que a gente pode ensinar um exercício para que tu te faça em casa, para regular o sistema nervoso, para melhorar o sistema linfático também, usando óleos essenciais, que já vai ajudar, né? Nos ensina, então. Uma gotinha de óleo, uma gotinha, é super pouquinho, tá? Vou colocar no meu também. Vai friccionar e vai aquecer esse óleo e vai inalar bem profundamente. Sente aquecer nas mãos. Inspira bem profundo. Solta. Aquela hora eu falei que a drenagem linfática melhora a tua capacidade cerebral. Então, para que essa drenagem cerebral aconteça melhor, a gente vai estimular o pescoço. Então, tu pode colocar as mãos ali atrás e vai fazer esse movimento de pegar e soltar. Pega e solta. Já vai relaxando a musculatura. Isso pode fazer em casa com uma vela, com uma música, com incenso. E vai descendo as mãos ali para o trapézio e vai fazer esse movimento só de trazer. Ó, trazer a musculatura do trapézio para frente. Volta ali atrás e puxa com bastante força para frente. Mais uma vez. E a gente vai finalizar, claro que isso pode se estender por mais tempo, mas a gente vai finalizar com a ponta dos dedos, estimulando essa região aqui da saboneteira que a gente conhece, que são um dos principais linfonodos. Aqui é como se a gente estivesse abrindo a torneirinha do sistema linfático.
Então, os estudos mostram que 20 minutos dessa estimulação é como se a gente estivesse drenando o corpo todo. Olha só, num único lugar. Num único lugar. É o ponto em que conecta sistema linfático com o circulatório. Então, aqui pode estimular, pode se deitar. E se puder elevar as pernas, pode fazer tudo isso que eu ensinei com as pernas elevadas, na parede, na cama. Vai ser um combo perfeito para retenção de líquido e para melhorar a qualidade do sono, reduzir cortisol. Ai, adorei, Camila, obrigada por esse momento na maca, aqui no consultório aberto, né? Foi uma delícia. Espero também que tu tenha curtido e espero que vocês aí de casa também coloquem um pouquinho dessas microdoses de autocuidado na vida de vocês. Ai, foi muito leve, como sempre. Voltamos para o estúdio, aproveitando essa dica maravilhosa da Camila dos óleos essenciais, nós vamos falar também sobre fitoterapia. O que é, afinal de contas, fitoterápico e para que ele serve? Bom, primeiro eu preciso definir. Fitoterápicos são diferentes dos chás que a gente faz em casa. Fitoterapia tem estudo bem robusto, comprovado cientificamente que a gente pode utilizar para tratamento de doenças e sintomas. Então, os chazinhos que a gente faz em casa, sim, também tem lá a sua eficácia, mas fitoterapia é padronizada. Então, isso significa que em cada gota, em cada cápsula daquilo que a gente utilizar, a gente vai ter a mesma biodisponibilidade, diferente do chá, que muitas vezes a gente faz in natura, com folhas, que às vezes estão mais verdes, mais secas. Isso tudo muda o resultado. É importante dizer que os fitoterápicos precisam de prescrição médica ou de nutricionista. Não sai fazendo porque funcionou para uma amiga e ela compartilha a receita, porque fitoterápico também tem interação medicamentosa e tem que ter cuidado na utilização. Vou compartilhar 3 dicas de fitoterápicos que podem ser utilizados para colaborar aí com os sintomas do climatério e da menopausa. O primeiro deles é a valeriana, que é um poderoso aliado calmante natural e que induz o sono. Aquelas noites das quais a gente tem dificuldade de pegar no sono, ou ainda dorme, mas fica acordando por conta dos fogachos, o uso da valeriana, anota esse nome, é perfeito para este quadro clínico e para esse tipo de sintoma. Isoflavona de soja, diferente de consumir a soja. A isoflavona é o estrogênio natural. Um estrogênio mais suave, mais leve, mas age também ajudando a proteger os ossos, a composição corporal e até mesmo diminuindo os fogachos. Então, isoflavona é um fitoterápico que a gente pode tranquilamente colocar na nossa rotina de uso diário. E o terceiro, simicifuga. Quem aí associa os sintomas do calorão, do fogacho? Mulheres no climatério e na menopausa estão sempre procurando uma folhinha para se abanar, né? Simicifuga ajuda a diminuir os sintomas dos fogachos, tanto noturnos quanto diurnos. Também pode ser feito o uso diário, diminui muito e a dica aqui é, além de consumir esse fitoterápico, fazer atividade física junto. De nada adianta consumir muitos fitoterápicos para ajudar a modular toda essa fase do climatério sem praticar atividades físicas. Os dois juntos funcionam muito bem e te levam a ter qualidade de vida nessa fase tão diferente da vida da mulher.
A menopausa chega também para mudar o nosso corpo, mas isso não precisa ser sofrido, não precisa passar por uma fase de terrorismo nutricional, achando que tudo que a gente come muda, engorda, perde massa muscular. Não é assim que funciona. Com orientação, com suplementação correta, com o uso dos fitoterápicos como aliados, a gente consegue passar muito bem por essa fase. Então procura um profissional da saúde, seja médico ou nutricionista, que vai funcionar. Eu tenho certeza que tu vai passar com muito mais tranquilidade. Tem ciência, tem recurso, tem profissional adequado para te ajudar. Então não sofre sozinha. Procura orientação, que eu tenho certeza que vai ser uma linda fase de transformação na tua vida. Aliás, para fechar com chave de ouro, eu posso dizer que essa é uma fase borboleta da vida da mulher. E a borboleta não enxerga as próprias asas, então muitas vezes ela não vê a própria beleza. Então foca nisso, tenta sentir o quão linda e o quão bela pode ser essa fase de transformação, essa fase borboleta da mulher. Tenho certeza que ao sentir, todo mundo que está na tua volta também vai ver. E muitas vezes a gente não se enxerga com o próprio olhar, mas pode sim ouvir o que pensa o olhar de quem nos ama. Tem coisas na nossa rotina que fazem a diferença de verdade e um bom café é uma delas. Eu tenho um momento reserva do Vale na minha rotina todos os dias. Esse é um café cultivado há mais de 30 anos em Vitória da Conquista, na Bahia, e chegou para conquistar o coração da gauchada. Então assiste o vídeo a seguir e escaneie o QR Code que está na tela para saber um pouquinho mais. Consultório aberto. Esse é o momento em que vocês mandam as perguntas lá na minha rede social e eu respondo aqui. Então vamos começar pela primeira. Geli, engordei 8 quilos desde que entrei na menopausa, sem mudar nada na minha alimentação. Isso é normal? É comum acontecer. E normal sim, por que não? Bom, quando a gente entra nessa fase do climatério, menopausa, o que acontece é uma queda do estrogênio. Isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito maior de ganhar massa muscular. Quando a gente já não está ganhando massa muscular, não treina direito, não tem uma rotina que favorece tudo isso, o que acontece é que a gente não só não ganha massa muscular, a gente também perde. Perdendo massa muscular, a gente abre espaço para entrar gordura, que pela queda do estrogênio vai acumular mais na região abdominal, que é onde mais incomoda as mulheres. Então sim, tu pode estar comendo a mesma coisa, pode não ter alterado nada na tua dieta, mas se tu não mudar a tua rotina e não mudar a estratégia daqui para frente, pode sim vir a acumular mais gordura na região abdominal, mais celulite, sentir flacidez de pele também. É muito comum nessa fase acontecer. É normal, mas não precisa ser assim. Com estratégia, com um bom acompanhamento, isso tudo tem solução. Todo mundo fala para tomar colágeno. Vale a pena mesmo ou é modinha? Essa é uma discussão antiga. Tomo ou não tomo colágeno? Vale a pena investir nesse suplemento? Então vamos entender o que é o colágeno e quais são os tipos. Nós temos colágeno tipo 1 e tipo 2. A diferença deles, tem hidrolisado, temos Verisol no mercado, a diferença deles muitas vezes está na velocidade de absorção, no tamanho da molécula, de que forma a gente vai conseguir se beneficiar do uso deles. Então, mais comum é a gente utilizar o colágeno hidrolisado, que nada mais é que uma proteína. É um tipo de proteína que quando a gente consome, o nosso metabolismo ele faz um processo químico de quebra, assim como é com o whey protein. Então tem gente que tem uma certa intolerância com o whey, não consegue consumir, se sente aí meio pesado, mesmo quem tem intolerância à lactose e consome um whey
hidrolisado, um whey isolado, sente desconforto muitas vezes abdominal, mesmo utilizando fontes zero lactose. E tem também a possibilidade de quem não gosta de consumir o whey vegano, essas possibilidades que existem no mercado sem ser os de origem animal. E aí a gente tem o colágeno hidrolisado como uma outra fonte de proteína e também substituto do whey. Por que não? Pode ser utilizado, a digestibilidade é mais rápida, é mais fácil e sim, faz sentido investir se o teu propósito for substituir o teu whey ou mesmo colocar no dia a dia como uma forma de facilitar o consumo de proteínas. Tem muitos estudos já robustos que comprovam que a utilização do colágeno no dia a dia ajuda na prevenção da sarcopenia, no ganho de massa muscular. Então é um suplemento de proteína que sim, vale a pena ser utilizado e não é modinha. Toda vez que fico ansiosa, eu como muito. O que eu faço? Bom, a gente já falou em programas anteriores sobre fome emocional. A fome, ela não é só física, química, ela também é emocional. Quando a gente está acostumado a buscar uma recompensa rápida por um momento de estresse que a gente está passando, normalmente a gente procura mastigar, se ocupar com alguma coisa. Então, toda vez que o meu sistema de recompensa começa a buscar comida por algo emocional que eu estou passando, o meu metabolismo vai exigir que eu faça cada vez mais para me sentir melhor. Então, a fome emocional, ela existe e precisa ser tratada como tal. Muitas vezes a gente, como nutricionista, indica lá um planejamento do qual o paciente não consegue. Aí entra o trabalho multidisciplinar. Um psicólogo aqui com certeza vai ajudar muito e olhar com carinho para as emoções e cuidar, para que a gente não busque sempre a mesma forma de cuidar e de tratá-las. Com amor, com carinho, com dedicação, a gente consegue melhorar isso sim. Se tu te identificou com alguma dessas dúvidas, saiba que tu não precisa passar por isso sozinha. O método GL Vida Leve, uma consultoria 100% online. Lá dentro a gente tem um clube que cuida com todo amor e carinho das nossas pacientes. Então, escaneia o QR Code que está aqui na tela e vem fazer parte com a gente. E assim chegamos ao fim de mais um programa. Lembre-se, com informação e acompanhamento, essa fase fica muito mais leve e cheia de saúde. Um beijo e até a próxima!